a 11, eles versam sobre o objeto da ação de improbidade administrativa, a essência, né, do objeto da ação de improbidade administrativa, quanto à pretensão, objeto quanto à pretensão. Logicamente, nós vimos que os artigos 4º, 5º e 6º também tratam do objeto da ação de improbidade, né? E mais concentradamente os artigos 9, 10 e 11. Pois bem, vimos também aqui que este é o capítulo 2 desta lei. Nesse capítulo 2, nós temos aí exatamente a classificação dos atos de improbidade, né? Também vimos esse aspecto. E nessa classificação dos atos de improbidade, nós temos na seção 1 os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. E aí vem o artigo 9º dizer, de forma geral, a cabeça do artigo, o que é ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, explicando que é quando alguém vem auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial. Eu quero chamar a atenção aqui para esse aspecto, uma coisa é o que está dito no artigo 9º, outra no artigo 10, mas na hora que a gente for ler, eles são muito parecidos, muito parecidos. O artigo 11 até que nem tanto, mas os artigos 9 e 10, eles são muito parecidos, principalmente nas descrições dos atos de improbidade, nos incisos de cada um desses artigos. E aí, o que é que eu chamo a atenção? Para o aspecto de que aqui, o que o legislador enfatiza é sempre o problema, o aspecto, a perspectiva de que o agente público está obtendo vantagem. Olha, enquanto no artigo 10, o agente público pode até ter obtido vantagem, pode até ter, logicamente, ensejado vantagem a outrem, mas lá é preciso que ele tenha causado prejuízo ao patrimônio público. O prejuízo, se arvorar do bem público em si e enriquecer ilicitamente, como diz o próprio dispositivo, é uma coisa. Outra é se esse enriquecimento se deu só em razão do cargo, que é o caso aqui, tá certo? Ou se foi com o fim realmente de causar prejuízo ao erário. Esse é o detalhe. Aí aqui diz, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão, oferem uma vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Ora, aqui o que é que nós temos? Um aspecto muito interessante, que é a questão do enriquecimento ilícito, do exercício do cargo, quando você está exercendo um cargo, mandato, função, emprego, o que for, qualquer atividade, em uma das entidades mencionadas no artigo 1º da lei, que nós já vimos na aula anterior. Agora, o grande problema aqui é o nexo causal. O nexo causal está aqui. Vantagem patrimonial é o que você obtém em razão do exercício de um cargo, emprego, função, etc. Em razão do exercício. Quer dizer, se você está no exercício do cargo e foi em função desse cargo, em razão desse cargo, você só pode praticar o ato, só poderia praticar o ato que viesse a se consubstanciar ou venha a se consubstanciar como de enriquecimento ilícito, se você estiver exercendo um cargo, mandato, em função, emprego, o que for. Se não tiver esse liame, esse vínculo, aí nós não temos o que falar em atos de improbidade, certo? Esse é um aspecto interessante e o que o artigo 9º trabalha é com a causa, o
o resultado, que é o enriquecimento, é o exercício do mandato, certo? E que esse resultado, que é o enriquecimento obtido, foi em função, em razão do exercício desse cargo. Esses aspectos são interessantes para se entender logo aqui na cabeça do artigo 9º, e o restante dos incisos eles vão ser trabalhados e devem ser trabalhados em cada caso concreto à luz dessa perspectiva. Então, vem o inciso 1, por exemplo, e diz: receber, olha, receber para si ou para outrem, dinheiro, bem, móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente, de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Olha, o que nós temos aqui? Nós temos um agente público que pode receber, tanto para si como para outro, dinheiro, vantagem, bem imóvel, e ainda ser beneficiado a título de comissão, percentagem, qualquer que seja a circunstância, diante de uma situação que ele possa agir de forma comissiva e de forma omissiva, de forma comissiva por ação ou omissão, decorrente das atribuições do agente público. Bom, aqui a pessoa, olha, e recebe de quem? Quem tem interesse, direto ou direto. Quer dizer, ele não está retirando algo do poder público, a não ser apenas a questão da vantagem dele ser estar no exercício de alguma dessas atividades descritas no artigo 9º, não é? Cargo, mandato, função, emprego, atividade, nas entidades mencionadas no artigo 1º. Ele está nessa condição. Agora, ele não está retirando nada do poder público. Ele está obtendo vantagem de outrem, de alguém que lhe oferece, lhe presenteia, lhe dá uma comissão, bem imóvel, e vai por aí afora. Recebe dinheiro, o que for. Então, eu quero chamar a atenção aqui logo no inciso 1, porque os outros incisos a gente vai... vou mostrar só alguns e verificar aqui. Aí repare, olha, até presente de quem tenha interesse direto ou indireto, presente ele recebe de terceiros. Então, todas as vantagens aqui são de terceiro. Não, ele não está, em princípio, dilapidando o patrimônio público. Por isso que é possível haver a improbidade administrativa sem que tenha havido prejuízo ao erário, prejuízo patrimonial, porque a vantagem tem que ser patrimonial, tá certo? E aí pode se caracterizar a hipótese do artigo 9º sem que haja vantagem, sem que haja lesão ao patrimônio público. Aí vem o inciso 1, vem o inciso 2, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação. Isso em locação do imóvel é muito comum, permuta de bem, de terrenos, alguém sair aí com a vantagem, tá certo? Embora, olha, o poder público, em princípio, não tenha tido prejuízo, mas alguém pode ter tido vantagem obtido de quem obteve essa vantagem, ou foi beneficiado de qualquer forma. Terceiro, perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor do mercado. Aqui, no primeiro, é a contratação de serviço, que é a aquisição de bens pelo... aliás, o inferior ao valor de mercado. Aqui é o desfazimento de algum bem que seja inferior ao do mercado. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamento ou material. Aqui é a utilização de bens ou serviços, certo? À disposição de qualquer das entidades mencionadas nesta lei, como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades, quer dizer, bens, serviços e pessoas que trabalham para uma entidade de direito público e vá proceder, realizar serviços em favor do agente público, tá certo?
ou de terceiro, sob a autorização do agente público. Quinto, receber vantagem econômica de qualquer natureza direta ou indireta para tolerar a exploração. Aqui é tolerar a exploração de práticas de jogos de azar. É tolerar várias atividades, lenocínio, narcotráfico, contrabando, usura, de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar a promessa de tal vantagem. Aqui é tolerar uma série de atividades ilícitas. Sexto, inciso, receber vantagem econômica de qualquer para fazer declaração falsa. Aqui é prestar declaração falsa, tá certo? Ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características a respeito daquele negócio, daquele contrato que está se realizando e assim por diante. Sétimo, adquirir para si ou para outro no exercício de mandato bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Bom, esse inciso sétimo é aquela velha história de sancionar quem tem apenas uma evolução patrimonial incompatível com a sua renda mensal, como for essa renda. Você é agente público e possui um patrimônio não justificável, não amparado por atos lícitos, que seja incompatível com o que você ganha. Alguém que ganhe R$ 10.000 e possui um patrimônio por mês, é um bom salário, mas não pode ter um patrimônio de quem ganha 20, 30, ou que recebeu uma herança, ou que tirou na loteria, ou que, sei lá, que tem uma conjugação de renda com outra pessoa, marido, mulher, e vai por aí afora, que não seja de uma família abastada, e vai por aí afora. Então, esse inciso sétimo é a velha história de ser sancionado no âmbito de improbidade administrativa apenas por possuir um patrimônio incompatível com o rendimento que recebe. Esse inciso ele vai ter um desdobramento lá no artigo 13, com relação à declaração que a pessoa presta ao assumir um cargo, tá certo? Nós vamos ver isso. Então, nós vamos ainda voltar a falar por que o artigo 13 é tão importante. E ele é muito também detalhista, faz um desdobramento muito minucioso da necessidade e das consequências em não se ter uma prestação de declaração de rendas na hora de assumir o emprego, quando deixa o emprego, no curso do tempo que está no emprego e assim por diante. Então, esse inciso sétimo é o que também já se quis levar para o âmbito penal, e era uma das propostas, por exemplo, da chamada lei de anticrime, mas não chegou a passar, não chegou a ser crime, mas continua sendo hipótese de, até agora, né? Vamos ver como é que vai vir a reforma da lei, hipótese de improbidade administrativa, certo? Sétimo, oitavo, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria, assessoria para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Quer dizer, a questão aí agora é aceitar. Uma hora é adquirir, outra hora é tolerar, outra hora é declarar, outra hora é aceitar emprego, etc. Perceber vantagem econômica, inciso 9, para intermediar a liberação, aplicação de verba pública de qualquer natureza, quando, dependendo do cargo que você exerce, pode intermediar essa liberação. Receber vantagem econômica de qualquer natureza direto para omitir ato de ofício. Olha, você tem que fazer algo e deixa de fazer. Ou não é para fazer e faz providência ou declaração a que esteja obrigado, tá vendo? Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, valores integrantes do patrimônio das entidades desta lei, incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens. Usar em proveito próprio bens, rendas e valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Bom, aqui nós temos, de uma forma aí, porque ninguém vai ficar analisando caso a caso, porque cada inciso desse enseja uma gama enorme de possibilidades. Cada inciso desse. Nós temos aí 12 incisos, mas na prática são milhões de hipóteses que podem ocorrer por força desses incisos. Isso é um detalhe muito importante que é preciso que você saiba. Não é que
só o que está o que está escrito é usar, por exemplo, em proveito próprio, bens, renda, verba ou valor integrante do acervo patrimonial. O uso aí se dá de diversas formas, né? Incorporar é outra, receber é outra situação. Então, primeiro, os incisos aparentam muitas repetições, não são repetidos. Cuidado do verbo no que diz respeito à conduta, né? Incorporar, usar, receber, aceitar, adquirir, tolerar, declarar. Então, esses verbos que indicam a conduta que são importantes. O cargo, a função, a atividade, o emprego que você exerce, e em função dela, certo? Muito bem, nós temos aí os chamados atos de improbidade mais considerados graves dentro da classificação feita pelo legislador, não é isso? Aí, em seguida, vem a seção 2, que são os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Então, aqueles do artigo 9º, eles levam a um enriquecimento ilícito da pessoa, porém, não causam lesão ao patrimônio público de forma a evidenciar um desfalque patrimonial do poder público. Esse aqui é o detalhe do artigo 9º. Aqui, pode ser até que a pessoa obtenha vantagem também, mas pode ser que... mas para caracterizar o artigo 10, é preciso que tenha havido lesão ao patrimônio público. E pode ser que, muitas das vezes, cause lesão ao patrimônio público, mas a pessoa não obtém vantagem nenhuma, tá certo? E na prática, isso é muito comum. Na prática, é comum acontecer a hipótese do artigo 9º bem isolado, mas também pode acontecer a hipótese do artigo 9º combinado com o artigo 10, e pode acontecer só a hipótese do artigo 10. Isso é o caso concreto que vai ditar. E você pode achar o seguinte, professor, e se por acaso nós estivermos diante de um caso, de uma situação em que os atos de improbidade, o ato de improbidade praticado, ele levou ao enriquecimento ilícito e levou a lesão ao patrimônio, certo? A jurisprudência tende sempre a aplicar a hipótese do artigo 9º, que se você obteve vantagem, então vai para o artigo 9º. Não enseja a acumulação das sanções dos artigos, enseja a possibilidade de ser sancionado pela hipótese que é mais grave. Então, se constituir a hipótese do artigo 10, combinado com o artigo 9º, em regra, vai para o artigo 9º, aplicação da pena, certo? Não cumula as duas, o artigo 9º com o 10, mas leva ao artigo a que a pena seja aquela do artigo 9º, certo? Essa é uma leitura que se faz. Outra leitura que a doutrina faz é dizer que não é possível que se veio o artigo 10 para mostrar que quando se trata de lesão ao patrimônio tem que ser da forma do artigo 10, a questão da vantagem seria apenas uma consequência natural. Isso é uma tese, mas o que diz o artigo 10? Vamos ver lá, aqui. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, quem seja perda patrimonial, olha, quem seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, má administração, minha gente, ou dilapidação dos bens ou haver das entidades mencionadas no artigo 1º. Então, olha, causar lesão ao erário, qualquer que seja a ação ou omissão, ato omissivo, ato comissivo. Dolosa ou culposa, olha, aí aqui o artigo 10 vem para aquela hipótese que eu falei da culpabilidade. A culpabilidade do artigo 10 pode ser nas duas formas, na forma dolosa e na forma culposa. E que possa ensejar perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens de haveres das entidades no artigo 1º desta lei. Veja como é interessante. Agora aqui, tem inciso 1, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica
de bens, quer dizer, você obtém ou facilita para outrem a incorporação, facilita para incorporar o patrimônio desse outrem, pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbos ou valores integrantes do acervo patrimonial do patrimônio público. Eu vou resumir aqui das entidades sempre do artigo 1º, como patrimônio público, certo? Que são aquelas entidades do artigo 1º. Quer dizer, aqui você está tirando algo que está relacionado a uma invasão no patrimônio público, um prejuízo, uma lesão ao patrimônio público. Permitir, olha os verbos, então facilitar o concorrer, permitir o concorrer, para que a pessoa física ou jurídica privada utilize bens, que a utilização dos bens é muito interessante, permitir a utilização. No anterior incorporar o patrimônio, aqui é permitir a utilização de bens, rendas, verbas, valor. Aí vem e repete, desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Muitas das vezes é possível permitir essa utilização de bens. Agora, essa utilização de bens utilizada, às vezes, pode, mas é preciso que haja uma série de requisitos, de exigências legais, regulamentares. Se estiver de acordo com essas formalidades legais ou regulamentares, não é hipótese de improbidade. É preciso que esteja havendo uma violação a um regulamento ou uma lei. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como doar a pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais. Educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valor do patrimônio de qualquer das entidades, sem a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Veja esse inciso 3, como ele é interessante, porque é o seguinte, isso é muito frequente no dia a dia das atividades administrativas. A administração, às vezes, tem um depósito, a universidade tem um depósito de cadeira aqui das salas de aulas, que nós não estamos usando aí já há mais de um ano, e aí vai doar para uma escola, para uma entidade de fins educacionais, de assistencial, etc. Computadores, isso estão lá abandonados num canto. Mas para você fazer a doação, tem um regulamento, obedece às formas legais. A própria lei de licitação prevê como é que é feito isso. Além da lei de licitação, tem regulamento específico dentro do, vamos dizer, na universidade, dentro do próprio estatuto da universidade, do regulamento da universidade, também tem uma parte nesse aspecto. Você pode fazer essa doação? Pode. Do inciso 2, do inciso 3, você pode. Agora, é preciso que seja de acordo com as formalidades legais e regulamentares, tá certo? Se não for, não pode haver essa doação. Ela vai se constituir em ato de improbidade. Permitir, inciso 4, ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante ao patrimônio, ou ainda a prestação do serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado, por exemplo, vai alienar e aliena por preço inferior ao de mercado. Aí não pode. Aí vem o inciso 5º, que é muito parecido. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao do mercado. E aí vem o inciso 4, que é quando é inferior para se desfazer do bem. O inciso 5º é superior quando é para adquirir o bem. E aí nós temos os chamados sobrepreço, né? Nesse artigo 5º é muito comum acontecer essa hipótese, porque a administração realiza uma quantidade enorme de contratos diariamente de compra de produtos, serviços, coisas, etc. Sexto, realizar operação financeira, sem observância das normas legais e regulamentares, ou aceitar quantia insuficiente ou inidônea, garantia, aliás, garantia insuficiente ou inidônea aqui, é para quem exerce atividades em entidades financeiras, por exemplo, banco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, porque são bancos oficiais, Banco do Nordeste, e vai por aí afora. Os bancos estaduais, regionais, esses bancos são creditícios, operações creditícias. E vai fazer uma operação e permite garantias que sejam insuficientes, que sejam inidôneas para assegurar o empréstimo, por exemplo.
Sétimo, conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. É possível se fazer benefícios, conceder benefícios administrativo ou fiscal? Agora tem que ser de acordo com a lei, tem que ter lei autorizando e fazer de acordo com o que a lei disciplina. Frustrar a licitude do processo licitatório, do processo seletivo, para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-las indevidamente. Isso tem demais, muitas ações de improbidade, exatamente aqui na realização de licitações, certo? De forma direta, o chamado contrato direto ou contratação direta, a entidades sem fins lucrativos, as ONGs, etc., formação de parcerias e, às vezes, de forma indevida. É preciso que isso seja muito bem tratado. O contrato e a licitação, ou a dispensa da licitação, ou a inexigibilidade da licitação, no caso concreto, de acordo com o que está na lei de licitações. Se não tiver de acordo, é uma hipótese de frustrar a licitação. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Aí vocês vejam aí que os administradores têm muito cuidado em permitir ordenar despesas que não estejam na previsão orçamentária, que não tenha constado do orçamento e assim, ou ultrapassar o valor do orçamento e assim por diante. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda. Olha, o administrador ele tem que ter eficiência para gastar e eficiência para obter vantagem, ou obter renda, vantagem que eu digo aí, renda, certo? Se ele não zela pela cobrança do tributo, também é considerado como ato de improbidade, tá certo? Está aí no inciso 10. Liberar a verba pública sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Essas são situações que a gente vê aí diariamente na imprensa, né? Liberação de verba pública, aquisição de bens de forma irregular, e vai por aí afora. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos. Isso aqui é o uso de bens públicos em benefício particular. Estou explicando esse detalhe aqui, porque isso é tão comum se ver, principalmente no interior, minha gente, e a ideia que passa é que é regular até, não é? Que aquilo é absolutamente normal, que aquilo não traz nenhuma consequência. Pois bem, aí, olha, até o servidor público, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Quer dizer, é contratado recebendo do poder público e presta serviço na fazenda, na casa, no local, na praia, sei lá, do agente público. Uma situação que é muito frequente. Inciso 13, né? 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. A gestão associada, formar grupos de empresas, de pessoas para se associar na prestação de serviços, tem que ser de forma regular, tem que ser previsto na lei. Facilitar o concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Todas as vezes, tendo em vista problema de bens, rendas, verbos ou valores das entidades mencionadas no artigo 1º. Permitiu concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas e várias outras atividades das entidades privadas mediante celebração de parcerias sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Também aqui, celebrar parceria da administração pública com entidades privadas sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Isso tem muitas situações, esses incisos, a partir do inciso 15 e 16, as situações todas são sempre são situações que veio através de regulamentação dessa lei, principalmente essa lei 13.019, certo? Que trouxe muita facilitação para celebrar parcerias
contratos, convênios com a entidade de direito privado, certo? Isso é de 2014, né? E isso dá uma proliferação de contrato muito grande. E aí é preciso saber se essas parcerias estão sendo realizadas de acordo com a lei. Agir negligentemente na celebração, na prestação de conta dessas situações, aí no inciso 19, por exemplo, liberar recursos de parcerias sem a estrita observância das normas pertinentes, inciso 20, liberar recursos de parcerias com entidades privadas sem a estrita observância das formas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Quer dizer, vejam que são muitas, isso enseja centenas, milhares de situações práticas. E aí, diante da situação prática, vai-se primeiro analisar se enquadra no regulamento normal daquela matéria. Se não se enquadra, qual foi o tipo de irregularidade? Foi uma irregularidade que se consubstancia no artigo 9º, no artigo 10 ou no artigo 11, que nós vamos ver também, tá certo? Agora, já vimos o quê? Uma situação sempre que as irregularidades, uma vez comprovadas, nós chamamos aí os chamados elementos objetivos. Para poder se configurar o ato de improbidade ainda, é preciso que passe pelo outro elemento, que é o elemento subjetivo. E já vimos também, já falei que o artigo 9º e 11º, eles só se caracterizam se a pessoa tiver agido de forma dolosa. O artigo 10, se tiver agido de forma dolosa ou culposa. E aí vem o artigo 10A, que na realidade ele compõe a seção 2A, que foi acrescido esse artigo e essa seção por uma lei complementar de 2016, a lei complementar 157, e que diz o seguinte, esse artigo 10A: constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 116. Ou seja, o artigo 10A, que veio através dessa Lei Complementar 157, ele apenas fez inserir como se fosse um inciso da lei da lei de improbidade administrativa. Aí você diz assim, mas professor, então se era um inciso, os outros incisos aí do inciso 5º ao inciso 21, eles não foram inseridos como inciso por força de lei? Exatamente. A lei 13.019, a lei 13.204, são leis que acrescentaram ou deram nova redação aos incisos existentes. Por que esse daí não foi também um inciso? Ele insere como se fosse um inciso. Ele não foi como um inciso porque nós vamos ver que para essa situação concreta, certo? Do artigo 10A, existe uma forma de sanção diferenciada. Esse é que é o problema. Por isso é que é importante se ter em vista esse aspecto. A forma de sanção dele é diferenciada. Daqui a pouco nós vamos ver, e aí vamos completar o raciocínio desse artigo 10A. Então, eu chamo atenção para esse aspecto que é importante. Aqui é como se fosse um inciso. Mas por que veio por um artigo e não como um inciso? Por essa circunstância que nós vamos ver daqui a pouco no artigo 12, tá bom? Bom, aí nós temos em seguida a seção 3, que são os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Esse inciso 3, ele está sendo revogado por completo, através da lei nova. Está sendo, logicamente, readaptado algumas situações aqui para os outros artigos, certo? Mas ele está sendo revogado. Por quê? Está sendo considerado, na prática, o uso abusivo exageradamente desse artigo, porque qualquer irregularidade, porque, olha, as coisas têm suas gradações. Qualquer irregularidade na administração não se constitui em ato de improbidade. Primeiro, nem se constitui no ato, quer dizer, nem o elemento objetivo é configurável. Agora, como é que se sabe, professor, que é uma mera irregularidade ou que é um ato
que oportunizem seja uma improbidade administrativa. Aí nós, claro que é preciso que se atente para a análise da situação fática, a fim de que se possa verificar realmente se nós estamos diante de uma situação dessa. E aí vem o seguinte: é, o artigo 11, por exemplo, ele não leva necessariamente a obter vantagem nem a causar prejuízo ao erário. Ele pode se configurar sem uma dessas duas situações. Basta que haja violação ou atente contra os princípios da administração pública ou regulamentos, normas, etc., sobre aquela matéria. Então, isso, na prática, tem causado o quê? Uma verdadeira, aqui utilizando a palavra do momento, a verdadeira pandemia de improbidade administrativa, tendo em vista as situações do artigo, querendo se incluir tudo no artigo 11. E aí termina havendo, essa que é um problema, termina havendo uma responsabilidade objetiva. Por quê? Porque uma mera irregularidade se tem, primeiro, como improbidade. Segundo, não se verifica sequer a questão do elemento subjetivo. Por exemplo, aqui, constitui ato de improbidade, vamos ver aqui o artigo 11 e esses incisos. Constitui ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei, ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra de competência. Esse inciso 1, por exemplo, ele indica uma violação ao elemento do ato administrativo que se constitui como violado quando há desvio de finalidade. Vejam que desvio de finalidade ou quando há uma quebra de regra de competência. Desvio de finalidade é uma quebra de regra de competência. Então, é importante que a pessoa esteja diante de uma situação que leve a configurar uma violação ao negócio jurídico que se constitua exatamente no elemento essencial do ato administrativo que configure a hipótese de desvio de finalidade ou de incompetência da autoridade administrativa. Esses detalhes são importantes. Então, eu conheço um caso, por exemplo, em outro estado, já fui consultado nesse caso, em que um escritório de advocacia pegava, por exemplo, recebia clientes pobres e para poder ter algum direito que ele buscava no escritório, ele tinha que entrar primeiro com uma ação de uma ação de declaração de incapacidade de alguém da família para poder receber aquele benefício. Aí tinha que passar pelo processo de curatela, de tutela ou curatela, certo? Então, o que acontecia? O escritório dizia, olha, você procura primeiro a Defensoria Pública, alguma coisa aí que faça esse processo, depois você tiver ele em mão, vem para cá para a gente trabalhar. Tá certo? Aí o escritório tinha uma pessoa, disse, olha, onde é em tal canto. Até conheço o defensor lá, eu vou mandar uma petição já pronta, ele assina lá, para facilitar para você, para dar celeridade. Bom, o que aconteceu? Isso era um movimento muito grande, muitas pessoas chegaram, o defensor público assinou várias petições, em determinado lapso temporal. Ao assinar essas petições, terminou dando entrada de algumas no lugar, na comarca onde ele não atuava, não estava designado para atuar. Logicamente, o defensor público de lá não gostou, certo? Aí fez uma representação contra ele. Essa pessoa respondeu, o defensor público e o advogado,
respondeu, o defensor público respondeu por ato de um processo administrativo, foi sancionado, e depois foi ajuizada uma ação de improbidade contra a pessoa e o escritório. Eu pergunto, esse ato é de improbidade? Houve desvio de finalidade? A autoridade competente não era aquela? Nenhum. Sim, e a improbidade é por esse inciso 1. Onde é que está aí o desvio de finalidade? Porque a finalidade foi alcançada. E era o quê? Que era ter que ajuizar a ação. Certo? Não houve prejuízo a erário, porque a administração tinha que fazer aquilo. Utilizar a máquina do judiciário que ia ser utilizada de qualquer forma, ou pelo próprio defensor, ou pelo próprio escritório, se não tivesse defensor, ou de outra forma qualquer. Quem quer que fosse, a máquina do judiciário e a máquina administrativa e jurisdicional iria funcionar. Então, não tinha outro caminho, era aquele o caminho. Então, eu fico com uma dificuldade enorme de entender que um caso desse, primeiro, não se caracteriza nunca como inciso 1. Não vejo nenhuma circunstância. Depois, não vejo nenhuma circunstância quanto a se caracterizar sequer como ato de improbidade. Olha aí. Então, são essas coisas que levam a, a ao abuso excessivo. E qual foi o dolo praticado que a pessoa teve a intenção de causar, violar os princípios? Que princípios foram violados, pelo amor de Deus? Porque o processo teria que ser ajuizado de qualquer forma, qualquer que fosse a forma. Qual o princípio que foi? Não, é porque o escritório, se a pessoa depois voltasse para o escritório ia ganhar dinheiro com isso. Nossa Senhora, o escritório ia ganhar dinheiro com isso? Não, com isso daí não, ele não ganhava, porque ele não cobrava disso. Ele já fazia para diminuir custos para a pessoa. Isso vai à procura, para você já vinha, a gente só cobra os honorários da ação principal, não vai cobrar desse daí. O que é que aconteceu depois disso? O escritório está fazendo os contratos, agora cobrando uma parte da ação que ele mesmo tem que ajuizar, e depois os honorários da outra ação. Aumentou os custos para o pobre coitado. Então, o pobre coitado estando pagando agora, aí está tudo regular. E agora está regular, não tá havendo nenhuma irregularidade. É brincadeira uma coisa dessa? Aí eu pergunto, onde é que está, pelo amor de Deus, o bom senso numa coisa dessa? Olha, é só para um exemplozinho aqui, bem sutil, para vocês verem a que ponto chega. E a ação não foi julgada ainda, mas está em andamento, houve recurso para não receber a petição inicial, foi dito isso, e não, né? Aí o que é que falaram desses dados que foram levantados na defesa? Nada, porque sabe que se for enfrentar esses dados, eles são altamente substanciais a levar a indeferir a inicial, mas não, em nome do princípio da indubro pro societate. Qual é a dúvida aí? Inclusive, a parte de prova não tem. A prova vai ser para confirmar os fatos, porque o autor não está negando, os autores não estão negando os fatos. Os fatos são aqueles. Esses fatos constituem ato de improbidade. E, principalmente do inciso 1 do artigo 11 da lei, olha aí, os abusos é que levam a isso, tá vendo? Eu estou citando um caso aqui só para servir de exemplo, para facilitar a compreensão de vocês nessas coisas. Aí você chega e qualquer coisa. É, mas eu acho que isso não era muito bom, professor, fazer uma coisa dessa. Ah, isso não é muito bom. Não ser bom é ato de improbidade. Só porque você afere que não é uma coisa boa, pois eu afiro que a coisa era muito boa. Era boa para o Estado, que estava atendendo a sociedade, era boa para o jurisdicionário, que diminuía os custos para ele, era boa para a dinâmica do processo, que facilitava e dava celeridade. Me diga as coisas ruins que era. Não, porque depois ele vinha para o escritório fazer. Meu amigo, ele vinha de todo jeito, ou o escritório fazia. Onde é que está a improbidade, a ilicitude? A improbidade vem da ilicitude.
E, bom, vantagem é tão sabido que nem houve vantagem pessoal, nem houve prejuízo ao erário, que nem sequer foi pelo artigo 9 nem 10, foi pelo artigo 11. Então, foi apenas por violação ao regulamento, que não deveria ser daquela forma. Meu Deus, sei não. Aí depois o Congresso vai, tira o artigo 11, fica achando ruim. Por quê? Porque se abusa. Primeiro, o fato não se constitui nunca o inciso 1. E se não se constitui o inciso 1, qual foi a violação? E lutar para botar no inciso 1, porque não tem outra onde encaixar mais. Na unidade não pode. Aí foi para o inciso 1. Inciso 1 não tem nada a ver com a situação concreta. Absolutamente nada a ver. Agora, isso é só qualquer um que leia alguma coisa, que entenda, que se debruce sobre o assunto, vê logo que não tem. Agora, precisa, o processo vai andar o tempo todo. E aí, essa ânsia e ganância em se receber e fazer instrução, tudo é para levar o quê? A uma condenação absolutamente inócua, absolutamente absurda, imoral, estúpida e contrária à própria ordem jurídica. Pronto. É assim, infelizmente, que acontece, né? Bom, então esse artigo 11, olha, constitui ato de improbidade que atente contra os princípios da administração qualquer ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e, notadamente, praticar atos visando fim proibido em lei, praticar atos visando fim proibido em lei, desvio de finalidade, ou regulamento diverso daquele previsto, que tem uma determinada finalidade, determinado fim, não é aquele. Então, na regra de competência também, quando alguém pratica um ato que não viria praticar ou deixa de praticar quando era o competente. Retardou ou deixar de praticar indevidamente atos de ofício, quer dizer, só o retardamento. Nós vimos já a prática de atos de ofício anteriormente, mas causando prejuízo ao erário. Aqui, sem causar, tá certo? Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Só revelar o fato, principalmente quem trabalha em Receita Federal, quem trabalha em bancos, guarda grandes segredos. E aí, revelar esses segredos significa uma improbidade, mesmo que não obtenha vantagem, nem cause prejuízo a ninguém, ao erário, mesmo assim se consubstancia uma hipótese do artigo 11. Mas isso se tiver o dolo, né? Negar publicidade aos atos oficiais, quer dizer, o máximo de publicidade possível os atos devem ter. Frustrar a licitude de concurso público, negar publicidade é interessante porque negar publicidade. Não, eu publiquei o ato no Diário Oficial, eu fiz isso, fiz aquilo, botei no portal da transparência, que era mais. E chega uma entidade aí de controle externo e diz, não, mas era para ter havido mais divulgação, o ato não foi divulgado o suficiente, e chega e faz um juízo de valor pessoal e coloca lá como ato de improbidade. Isso é cheio também. Frustrar a licitude de concurso público, quer dizer, aí é muito interessante. A necessidade de concurso público não se contrata-se pessoas precárias, sem concurso, isso aí é mais grave, né? É uma situação grave, mas pode ser incluída em outra hipótese lá do artigo 10, o 9º. Deixar de prestar conta quando esteja obrigado a fazê-lo, aqui, deixar de prestar conta é uma situação realmente que enseja uma correção, mas só deixar de prestar conta agora. Deixar de prestar conta como? De forma que você não tem como ter justificado que não prestou aquela conta, que foi você realmente que interferiu para que aquela conta não seja prestada. Às vezes, os órgãos tais ou quais de controle interno é quem não cumpre e quem responde é o administrador, outra pessoa que nem sequer estava sabendo se estava atrasado ou não. É outra coisa que acontece muito na prática. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida político-econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Isso é muito comum, principalmente em períodos de inflação, em períodos de
que vai se fazer pacotes econômicos, esse inciso 8º entra muito nessa hipótese, certo? Inciso 7º. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração, deixar de cumprir a exigência de requisito de acessibilidade prevista na legislação, acessibilidade à informação, a lei de acesso à informação, olha, nós já falamos bastante disso, isso é caso de improbidade, a dificuldade de acesso à informação. Transferir recursos à entidade privada em razão de prestação de serviço na área de saúde, sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo 1 do artigo 24 da Lei 8.080, quer dizer, essa Lei 8.080 é a lei do SUS, tá certo? Acho que é a lei do SUS também. E aí, firmar contrato na área de saúde e prestação de serviço, sem a prévia celebração de contrato, convênio, instrumento congênere, só chegar e fazer o repasse sem existir nada. Tudo existiu já na prática, certo? E por isso veio a se constituir ato de improbidade, certo? Bom, esse artigo, por enquanto ele está em vigor, muitas coisas vão ser alteradas aqui com relação a ele, vai passar a ter algumas coisas lá para o artigo 9 e 10 e vão ser também alteradas algumas situações do artigo 9 e 10º, certo? Vem agora o capítulo 3, que o legislador chama das penas, certo? Então, nós temos o quê? O artigo 9, 10 e 11, objeto quanto à pretensão. E o artigo 12 das penas, a partir do artigo 12 aqui, das penas, nós temos o quê? O objeto quanto ao resultado, que é o quê? Os efeitos da sentença. Esse artigo 12, ele trabalha com o objeto da ação de improbidade, só que o objeto quanto ao resultado, que são os efeitos da sentença, tá certo? É muito importante esse aspecto, porque olha, o intérprete aplicador é quem faz a sistematização, é quem classifica, é quem estrutura as coisas para levar ao conhecimento do entendimento do objeto em estudo, que é a lei, aqui o caso. Né? E olha o que diz esse artigo 12. Esse artigo 12 é muito rico, muito rico. Porque nós vimos, por exemplo, que uma coisa é você configurar a hipótese como ato de improbidade. E vimos que são muitos elementos objetivos e subjetivos para poder caracterizar ato de improbidade. Aí caracterizou-se o ato de improbidade. Agora nós vamos fazer a dosimetria da pena, que nós vamos chamar de dosimetria da pena, que é a mesma coisa da dosimetria no campo da responsabilidade penal. Lá no artigo 59 do Código Penal, aqui é o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, certo? E diz, esse artigo 12, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações. Eu quero chamar a atenção desse primeiro aspecto aqui do artigo 12 para a questão da quarta responsabilidade que eu falei aqui, que a doutrina não tem trabalhado isso, mas que eu incluo como hipótese, que foi criada pelo Constituinte de 88. Repare que ele diz aqui, independente das sanções penais, civis e administrativas. Essas sanções, ou essas penalidades, eram responsabilidades que existiam, ou responsabilização que existiam naquele momento histórico, antes da Constituição. E aí, com a Constituição, que criou a ação de improbidade administrativa, uma vez regulamentada, nós passamos a ter o quê? A quarta espécie de responsabilização. E aí diz, prevista na legislação específica, essas três responsabilidades previstas, aí aqui é como se estivesse exatamente se constituindo ou se criando a quarta responsabilidade. Está o responsável pelo ato de improbidade, olha aí, sujeito às seguintes combinações. Está o responsável pelo ato de improbidade, sujeito às seguintes combinações. Combinações que não se identificam, não são as mesmas, embora algumas possam vir de forma repetida, né? Mas que não se constitui bis in idem existir a ação penal e a ação de improbidade, por exemplo.
Agora, se um fim da ação de improbidade foi alcançado, por exemplo, a reparação do dano, na ação penal não pode mais haver a reparação do dano. O contrário também, se na ação penal foi obtida a reparação do dano, na ação de improbidade não vai ter reparação do dano. Que podem ser aplicadas, aí aqui vem a questão do princípio da proporcionalidade. Atendimento é o princípio da proporcionalidade, atendimento é o princípio da dosimetria da pena, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Ou seja, as sanções, as espécies de sanções que nós vimos aqui, nós até já sabemos que vão ter 4 delas que não vão escapar de existir, que é a perda da função pública, perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos e reparação do dano. Essas 4 não vão deixar de existir. E tem mais outras aqui que nós vamos ver nos incisos do artigo 12. Pois bem, o que é que está dizendo essa parte da cabeça do artigo 12? Que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Quer dizer, você pode aplicar só uma delas, algumas delas ou todas elas. De acordo com o quê? Com a gravidade do fato. Olha, como é que eu levo em consideração essa proporcionalidade, professor? A gravidade do fato. Ainda tem mais outro aspecto. No parágrafo único do artigo, diz: na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Olha, nós temos aqui 3 elementos indicando a proporcionalidade. 3 não, 4. É indicando que pode ser 4 elementos. Veja aqui. É indicando que pode ser de forma isolada ou de forma acumulada. Acumulado pode ser 2 ou mais, ou todos, certo? Segundo aspecto, que leva em consideração a gravidade do fato, principalmente nesse aspecto da cumulatividade ou não. Terceiro aspecto, depois de ser acumulado ou não, a proporção dentro dessas hipóteses que nós vamos ver que existe. A extensão do dano, a terceira hipótese. E a quarta, o proveito patrimonial obtido pelo agente. Então, são 4 elementos aí que indicam que, uma vez se vier a ser reconhecido, caracterizada a improbidade, agora vamos aplicar a sanção. Na aplicação da sanção, tem que haver atendimento ao princípio da proporcionalidade, e tem que ser de acordo com a gravidade do fato, tem que ser de acordo com a extensão do dano, tem que ser de acordo com o proveito patrimonial obtido, certo? E se é uma ou algumas ou todas as hipóteses que se encaixar dentro de uma das situações de um dos artigos que nós vimos. Então, esse aspecto é muito importante e relevante. Isso é uma das coisas mais graves que está acontecendo na prática, minha gente. O pessoal praticamente chega, o Ministério Público põe um copiar e colar na inicial e o juiz coloca um copiar e colar na sentença e o tribunal bota um copiar e colar lá no acórdão e do jeito que sai lá no primeiro grau, aí depois que passa em todos os processos de produção do julgamento, que o julgamento hoje estão se dando exatamente por questão de produção e não por questão de julgamento, de análise, de interpretação nem do fato nem do direito, é uma realidade nua e crua, desgraçadamente, em muitos casos está sendo desse jeito, é uma reclamação generalizada que a gente está tendo aí, né? E aí depois o produto final sai do mesmo jeito. E bota o quê? Quando eu digo copiar e colar, pega um inciso desse, se foi do artigo 9, pega o inciso 1, se foi do artigo 10, pega o inciso 2, e assim coloca as coisas mais estapafúrdias, incompatibilidades totais de determinadas sanções com a situação do fato, com relação à pessoa, inclui pessoa jurídica em responsabilidade subjetiva e vai por aí afora. A prática é um desastre. Isso eu estou falando de improbidade, porque é meu campo. Se fosse no outro, vocês iam ver a mesma coisa também, certo? Bom, aí aqui diz, independe de como serão aplicadas essas sanções, que podem ser aplicadas ao lado cumulativamente o quê? Se for na hipótese do artigo 9º, diz o inciso 1, né?
Por isso que eu já falei que o inciso 1 se refere ao artigo 9º, inciso 2 se refere ao artigo 10, inciso 2A ao artigo 10A, certo? E o inciso 3 ao artigo 11, ok? Pronto. Na hipótese do artigo 9º, que é o mais grave, né? O que pode haver? Perda dos bens. Olha, não é indisponibilidade dos bens, é perda dos bens ou valores. Se lembre do artigo 7º e do parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que nós já analisamos. Olha, disse que ia voltar aqui e mostrar. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Se foi obtida a vantagem ilícita, os bens serão apenas perdidos em favor do patrimônio público, né? Ressarcimento integral do dano, quando houver, olha, se houver, aqui no artigo 9, se houver, pode ser que não haja. Eu já disse como é esse artigo 9. Pode ser que haja só vantagem, pode ser que haja vantagem e prejuízo ao erário. Se houver, aí nós temos a possibilidade também de incluir como sanção a reparação do dano. Perda da função pública. Olha, perda da função pública, perda dos bens. Não é indisponibilidade dos bens e perda da função pública, porque indisponibilidade dos bens é uma medida cautelar que está prevista lá no artigo 7º. Ok? Muito bem. Depois, suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Então, até aqui nós temos suspensão dos direitos políticos. Aí aqui diz de 8 a 10 anos. Está vendo? Olha aqui o princípio da proporção, que vai ser levado em consideração também no momento de aplicar o atendimento ao princípio da proporcionalidade. 8 anos é o mínimo nesse artigo 9 de suspensão dos direitos políticos. O máximo, 10 anos. Bom, aí aqui nós temos as 4 espécies de sanções que estão no próprio parágrafo 4º da Constituição. Em seguida vem ainda mais outras sanções. Sanção de quê? Pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Olha aí, é uma quinta sanção, pagamento de multa civil. Quanto é o pagamento de multa civil, professor? É de até 3 vezes. A partir de quanto? A partir de 0,1, então 0,1 ou 1. Pagamento de multa civil até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Certo? Se tiver havido acréscimo patrimonial, que é sempre a hipótese do artigo 9º. O artigo 9º só existe se tiver havido acréscimo patrimonial. Até 3 vezes. Tá certo? A proporcionalidade aí vai de 0 a 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. E essa é a quinta sanção, né? Proibição de contratar com o poder público. Proibição de contratar com o poder público é a sexta sanção. Você não pode mais contratar com o poder público. Olha aí. Agora, nem o agente público, nem alguém que, mesmo não sendo agente público, tenha participado do ato de improbidade e esteja sendo condenado também. Tá certo? Proibição de contratar com o poder público. Essa é a sexta sanção. Aí vem em seguida, receber benefícios fiscais ou incentivos fiscais ou creditícios. Receber benefícios ou incentivos fiscais é a sétima sanção, certo? Ou creditícios, receber benefícios ou incentivos de créditos. Outra coisa, uma coisa é você receber benefício fiscal e outra coisa de crédito, formar, ter um cheque especial, ter um benefício creditício bancário de banco público, lógico, né? Então passa para ser a sexta, quinta, sexta, sétima. Sétima é receber benefícios incentivos fiscais, e os creditícios é a oitava sanção, receber benefícios ou incentivos creditícios, oitava sanção. Então, nós temos aí 4 sanções que estão no texto da Constituição, 4 sanções que o legislador acresceu.
É possível isso? Sim. Porque todas essas sanções, se não tivesse lá no artigo 4º, no artigo não, no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição, elas podiam ser colocadas aqui na lei, independentemente de estarem lá. Apenas, como eu já falei, o Constituinte achou por bem indicar já uma possibilidade de sanção para o caso concreto, certo? Ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, 8 espécies de sanções. Esse recebimento de benefícios ou incentivos fiscais de forma direta ou indireta, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Quer dizer, todas, a partir da multa, não poder receber benefícios, incentivos fiscais, receber benefícios, incentivos creditícios, isso é pelo prazo de 10 anos. Quer dizer, essas vedações aí são pelo prazo de 10 anos. O que é que nós temos aqui, minha gente? Nesse inciso 1, eu vou falar do inciso 1, o resto vale para os outros incisos. A análise que eu fizer aqui desse inciso vale para os outros incisos, tá certo? Tudo que eu estou falando aqui do inciso 1 vale para os outros. O que é que nós temos aqui? Nós temos a questão da proporcionalidade, não é? Temos as previsões de... nessa proporcionalidade, nós podemos aplicar uma dessas sanções, algumas delas, ou todas elas. Vejam que são 8 sanções no mínimo. Dá para enxergar pelo menos 8 sanções. Pode ser uma, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Certo? Até a 8ª sanção, aí, vamos dizer. Ainda alcança alguém que seja sócio majoritário de alguma empresa que tenha participado do ato de improbidade. Tem esse aspecto aí que está na lei. E aí temos a questão dos prazos, tempo e valores. E aí, minha gente, nós temos as seguintes sanções aí. Nós temos sanções, a classificação dessas sanções. Vamos trabalhar aqui agora com a classificação dessas sanções. É a classificação dos efeitos da sentença no campo daquelas especificidades dos efeitos. Nós temos lá os efeitos principais e os efeitos acessórios. Vamos dizer que os efeitos que são principais, esses daqui, são efeitos principais. Nós temos lá efeitos principais para o processo em geral, processo civil, declaratório, constitutivo, condenatório de obrigação de pagar, de fazer ou de entregar, certo? Condenatório nessas 3 obrigações. E aí o mandamental, o executório, o executivo lato sensu, tá certo? É o que a doutrina hoje traz de forma unânime, se não unânime, quase unânime, certo? Muito bem. Aqui nós temos o seguinte, nós temos restrições, nós temos perdas de direitos. Olha, nós temos sanções, nós temos efeito da sentença sancionatório. Olha, sancionatório. Nós temos perda de bens, valores, ou seja, perda de direitos. Perda da função pública é a perda de um direito. Então, vai dar perda de um direito. Nós temos limitação de direitos, limitação ou restrições de direitos. Quando? Quando há suspensão dos direitos políticos, certo? Quando há suspensão de receber benefícios ou incentivos fiscais, quando há suspensão de receber restrição de direito com relação a receber créditos, benefícios ou incentivos creditícios, há restrição de direito que você fica proibido de contratar. Tudo isso pelo prazo de 10 anos, tá certo? Olha aí, tudo isso pelo prazo de 10 anos. Então, nós temos aí, nesse campo, nós temos efeitos sancionatórios de perda de direito, restrição de direitos. Aí nós temos nós temos efeito sancionatório no campo da sancionatório patrimonial, eu chamo de sancionatório patrimonial. A multa independe da questão de estar pagando o dano, que é uma coisa, e de estar restituindo o que obteve ilicitamente. Então, ela passa a ser o quê? Uma sanção patrimonial. Aí depois vem a reparação do dano, que é o quê? A reparação do dano é reparatório, é um efeito reparatório, condenatório de obrigação de pagar. E a multa também, professor? Você pode incluir a multa como condenatório de obrigação de pagar,
é o resultado final, mas ela tem, antes de ser meramente condenatória da obrigação de pagar, ela tem um efeito sancionatório, certo? Porque a multa independe da questão do valor da reparação do dano, independe do valor da obtenção do resultado ilícito, da vantagem ilícita, certo? Então, você tem aí, patrimonialmente, você tem uma sanção e uma reparação. E quanto ao valor a ser restituído? O valor a ser restituído, você tem uma restituição de patrimônio, de bens. Então, olha, você tem aí, no mínimo, 5 espécies de sanções. No mínimo, 5 espécies de sanções. Três delas, na minha concepção, pelo menos 2, com certeza, elas são diferentes da obrigação de fazer e não fazer, que é a mais pesada das obrigações no campo dos efeitos da sentença. Para mim, eu vejo com essa perspectiva. Por quê? Porque você tem a perda de direito e a restrição de direito. Aí depois você tem sanção patrimonial, multa, e depois tem reparação do dano, e depois tem restituição das coisas. Eu classifico essas sanções da lei de improbidade administrativa, no mínimo, nessas 5 categorias, tá certo? E aí ainda pode encontrar algum autor que possa fazer, não tem autor muito que faça essas análises, não. Viu? Encontrar um livro que tenha tudo isso é muito difícil. E aí eu quero chamar a atenção porque é isso que eu quero que seja colocado na prova, classificando, certo? E identificando as espécies de efeitos da sentença previstos no artigo 12, tá certo? Mesmo que eu não bote o artigo 12, você já sabe, dos efeitos da sentença na ação de improbidade administrativa. Então, vejam logo que nós temos essas 5 categorias, ok? Dessas 5 categorias, nós temos 2 aí que fogem muito à questão dos efeitos da sentença clássicos, né? Nós temos 3 que você poderia até dizer que tem efeitos condenatórios da obrigação de pagar, mas o restante não seria, não. E aí entra aquela discussão que eu já falei, que pode ser feita aqui, é se esses efeitos de perda de direito ou de restrição de direito, se ele se constitui em um efeito condenatório de obrigação de fazer ou não fazer, ou se constitui numa espécie ou em espécies de efeitos distintas dos efeitos clássicos da sentença. Eu sei que eles dizem respeito à perda de direito e restrição de direito. Nós estamos nos efeitos clássicos da sentença, essas 2 hipóteses, ou não? Aí aqui está o grande problema, o aspecto relevante dessa que pode ser levada a essa discussão. Isso tem que ser um aprofundamento no mestrado, no doutorado, numa especialização a respeito da matéria. É muito importante se trabalhar esse aprofundamento, tá certo? Muito bem, minha gente. Então, temos aí, olha, uma gama enorme de informações a respeito desse artigo 12, já com a análise aí do inciso 1. Vem agora o artigo 12, inciso 2. Esse inciso 2, ele diz o seguinte, na hipótese do artigo 10, aí repete, né? Na hipótese do artigo 10, ressarcimento integral do dano, aqui tem toda a vida o ressarcimento. Repare que o ressarcimento integral do dano no artigo 9 é se houver. Quando houver, aquela hipótese que nós já falamos, que pode existir ou não. Agora, aqui, a primeira coisa que vem é o ressarcimento integral do dano, porque o que visa o artigo 10 é caso de improbidade que houve lesão ao patrimônio público. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se ocorrer essa circunstância. Olha, aqui é se ocorrer. Como nós estamos diante do objetivo final, que é a lesão ao patrimônio, aqui a questão do enriquecimento passa a ser secundária. Tá certo? Perda da função pública. Nós temos aí os mesmos suspensão dos direitos políticos, agora aqui. Suspensão dos direitos políticos. Até aqui nós temos as 4 mesmas situações. O que vai diferenciar aqui é que lá a suspensão dos direitos políticos é de 8 a 10 anos. Aqui é de 5 a 8 anos. Olha a proporcionalidade. Por isso que aqui nós já vamos trabalhando com a hipótese de se tratar de uma sanção de grau médio, não é de grau máximo, não é de maior grau, que tem lá no inciso 1, certo?
Aqui é de grau médio, então já diminui de 5 para 8 anos a perda dos direitos políticos, a suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil, aí a suspensão dos direitos políticos é uma restrição de direitos, não é isso? Como também é uma restrição de direito proibido de contratar, como uma restrição de direito de receber benefícios incentivos fiscais ou creditícios. E aqui é tudo isso, as outras sanções são pagamento de multa. O pagamento de multa existe também, agora aqui muda de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar. Bom, é outra sanção. Aqui a questão da multa. A questão da multa no inciso 1 é de até 3 vezes o valor da vantagem obtida. Aqui é até 2 vezes o valor do dano causado ao erário. Até 2 vezes do dano causado ao erário. Não é 2 vezes, é até. Então, pode ser a partir de R$ 1. Se o dano foi só de R$ 1, tudo bem, vai ser de R$ 1. Mas se for de 1 milhão, aí o juiz tem a gradação de aplicar ou 2 vezes, ou uma vez, esse 1 milhão, ou 2 vezes, ou uma vez. Se for de R$ 1, possivelmente ele vai aplicar as duas, né? Se for de 1 milhão, ele pode aplicar as 2 vezes, mas pode aplicar R$ 100.000, 50, 20, 10, 50, R$ 100 e assim por diante. Olha a questão da proporcionalidade. Eu só queria ver uma sentença um dia desse jeito. Não vi ainda até hoje. Né? Só tem aqui do jeito que está. Só tem uma, duas. Não tem um valor que seja inferior a isso e pode. Eu queria ver uma sentença nesse sentido. Essas sanções são super mal aplicadas na prática. Não é à toa que em direito penal também, a dosimetria da pena, só quem vive dentro do foro da justiça sabe muito bem como é também. Né? Bom, ressarcimento integral, assim, aí vem multa civil até 2 vezes o valor do dano, aí proibição de contratar o restante das proibições, que são restrições de direitos, né? Pelo prazo de 5 anos. Então, olha, vocês vejam como muda, principalmente a questão dos prazos. Aqui é de 5 a 8, a restrição de direito no que tange a perda da suspensão dos direitos políticos, e de 5 anos as outras restrições de direito. O outro é de 8 a 10 e 10 anos as outras restrições de direito. Suspensão do direito político de 8 a 10 e 10 anos a restrição do direito, dos demais direitos. Esse daqui é 5 anos as demais restrições de direito e de 5 a 8 anos a de suspensão dos direitos políticos. Então, nós temos aí no inciso 2 exatamente a nova situação que dá em grau médio aí. Dá em grau médio por quê? Porque primeiro nós vimos aí no artigo 9º, no inciso 1, e combinado com o artigo 9º, a questão relativa aos efeitos da sentença nas espécies de sanções, de efeitos da sentença, no grau máximo. Aí aqui nós estamos vendo que é num grau abaixo do grau máximo. Né? E quando é que nós vamos ver o grau mínimo? Quando a gente analisar aqui o inciso 3. Outra coisa, a classificação dos efeitos do inciso 2 é a mesma classificação que se fez para o inciso 1, tá certo? Porque nós estamos aí com as mesmas espécies de sanções. Né? Terceiro, na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver. No artigo 11, eu já falei, é difícil ocorrer uma hipótese. E, eventualmente, ocorreu. Olha, houve um prejuízo ao erário. Enriquecimento ilícito nunca vai se configurar. Tá certo? Nem existe. Aqui não existe a sanção de devolução do valor ilicitamente obtido. Por quê? Porque aqui não é possível. Se tiver obtenção de valor, de vantagem, aí vai para o artigo 9º, não cabe aqui no artigo 11. Então, não tem o ressarcimento, a restituição do valor obtido ilicitamente. Perda da função pública, sim. Suspensão dos direitos políticos, sim, de 3 a 5 anos. Olha, por que o inciso 2 é de grau médio? Porque lá está de 5 a 8 anos. O primeiro está de 8 a 10, o segundo está de 5 a 8, e o terceiro aqui é de 3 a 5, é o menor, tá vendo? De 3 a 5.
pagamento de multa civil de até... Aí aqui multa civil é de quanto? De até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Certo? O valor, olha, já muda o critério da multa. Aliás, o critério da multa muda em cada uma desses incisos, né? O critério, certo? E muda, consequentemente, os valores, né? Do inciso 1, do inciso 2 e aqui do I3. O critério para se aferir a multa aqui agora é o pagamento, é o valor da remuneração do agente público, certo? Aí depois vem as outras proibições: contratar com o poder público, receber benefícios fiscais ou creditícios, ainda que por intermédio de pessoa jurídica qual seja a sorte, pelo prazo de 3 anos. Olha aqui, as restrições de direitos depois da suspensão dos direitos políticos, ela se dá de forma bem mais leve. No inciso 1 é 10 anos, no inciso 2 é 5 anos e no inciso 3 é 3 anos. Tá certo? Bom, agora, com exceção da restituição dos valores obtidos ilicitamente, as outras espécies de sanção estão previstas nesse inciso 3. Então, a classificação é a mesma, com exceção da restituição. Então, nesse inciso 3, nós temos 4 espécies de efeitos da sentença. Né? 4 espécies da sentença. Restrição, perda de direito, perda da função pública, restrição de direitos, sanção patrimonial, que é a multa, e reparação do dano, se houver, né? A hipótese, aí nós temos a possibilidade de reparação do dano, tá certo? Então, nós temos aí 4, e isso numa eventualidade muito grande, essas 4, porque essa reparação do dano dificilmente ocorre com relação ao inciso 3. Muito bem. Aí nós temos o inciso 4, que ele se refere, aliás, eu tinha falado no inciso 2A, não era não, é inciso 4, que ele se refere à hipótese do artigo 10A. E aí é aquilo que eu já havia falado. Por que é que ele veio? Por que é que lá está no artigo 10A e não no inciso do artigo 10? Porque veio para uma... foi traspassado aqui, ou trasladado aqui para parte da sanção, uma forma diferente da inteireza daquilo que existe no artigo 10. Vamos ver como é essa forma. Na hipótese prevista no artigo 10A, que são aquelas hipóteses de improbidade do artigo 10A, certo? O que pode haver? Perda da função pública, então, uma perda de direito. Suspensão dos direitos políticos, de 5 a 8 anos. Então, tá do jeito, nessa suspensão dos direitos políticos está do jeito de lá, tá certo? Multa civil, aí nós temos a sanção patrimonial. Nós temos perda de direito, restrição de direito e sanção patrimonial, que é o que? A multa. Até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário. Que benefício financeiro ou tributário é esse, professor? Aquele que está descrito no artigo 10A como tendo sido concedido de forma ilícita e tendo sido concedido de forma a se configurar uma hipótese de improbidade. Se isso vier a ocorrer, então nós temos aqui uma, uma sanção patrimonial. Então, nesse daqui, nós só temos uma perda de direito, uma restrição de direito, lá nos outros nós temos várias restrições de direitos, e uma sanção patrimonial, certo? Não temos nem a reparação do dano, certo? Nem temos a questão da restituição de valor obtido ilicitamente. Então, aqui nós só temos 3 e em menor escala, em menor quantidade, certo? Porque restrições de direito aqui no inciso 2 e 3, nós temos suspensão do direito político e restrição de direito. Contratar com o poder público é restrição de direito. Receber benefícios ou incentivos fiscais é restrição de direito. Receber benefícios ou incentivos creditícios é restrição de direito. Nós temos 4 restrições de direito. Aqui, no inciso 4, nós temos quantas restrições de direito?
uma só. Agora, nós temos uma perda de direito, que é o que é a perda da função pública. Lá na é, lá no inciso 2 e 3, nós temos duas perdas de direito, função pública e bens obtidos ilicitamente, entendeu? Então, nós temos duas perdas de direito lá. Aqui nós só temos uma perda de direito, uma restrição de direito e uma sanção patrimonial. Vejam que a hipótese do artigo 10A enseja uma definição de penas e aplicação de penas e consequente efeito da sentença de forma bem diversa, certo? Do que consta no inciso 2, que é o que cuida do 10A. Então, está justificado aqui aquilo que eu já havia falado, porque o 10A, porque nós estamos trabalhando com o 10A. Bom, minha gente, eu espero que vocês tenham entendido aqui o que eu falei sobre a questão dos efeitos da sentença, a classificação dos efeitos da sentença aí, a questão do princípio da proporcionalidade, são muitas coisas, os critérios que são dados pelo legislador para se atender ao princípio da proporcionalidade, são muitos os informes que que esse artigo 12 passa, além dos informes que a gente viu com relação aos artigos 9 a 11, né? Com relação ao objeto quanto à pretensão, e artigo 12, com relação ao objeto quanto ao resultado, que são os efeitos da sentença. Então, é muito importante se trabalhar isso, se ter em vista isso. Nós temos aí o quê? Nós temos aí a grade, a estrutura, como é que eu vou agora entender melhor isso? Tem que estudar. É só estudando, tem que estudar. Sem estudar, não vai. Eu não vou esgotar as hipóteses que existem, não, que são N hipóteses. São N hipóteses, meu Deus aí. É 1 milhão, sei lá, 2 milhões de hipóteses, sei lá. 100 mil, 50 mil hipóteses. O mundo fático é muito rico, certo? É, eu até criei uma frase que eu brincava muito com o pessoal, cuidado aí os direitos autorais. Não vamos confundir a, a, a fertilidade dos fatos, não é? com com a não fertilidade, vamos colocar assim, não fertilidade do direito, da norma jurídica. Né? Repare como é interessante. Os fatos são altamente férteis, eles são ricos em acontecer. E aí o que vem sempre no processo e no direito, uma coisa que sempre se depara, é o seguinte: quando a gente chega na prática, diz assim, engraçado, eu nunca vi um caso desse, passei 5 anos na faculdade, nunca vi nenhum professor dar um exemplo, nem nada. O grande problema na prática é que as situações sempre não são aquelas que a gente vê na, na graduação. Por quê? Porque a graduação só indica as técnicas de como você deve resolver situações que você nem existia. Também o professor não dava, porque não existia, nem sabia também, naquele momento histórico. Pois é. Depois é que passa a surgir. Engraçado. Olha, tudo isso de processo coletivo surgiu depois de minha formatura. Tudo. Você imagina, tudo. Tirando a ação popular que tinha na época, o resto tinha não, nenhuma mais. Tirando a ação popular, tudo foi depois. Imagina aí. Ou seja, é um mundo que foi criado. E eu estou sendo professor da matéria faz aí bem 20 anos. Imagina aí. É assim. A gente aprende as técnicas para depois e resolver os problemas que vão surgindo. Esse é um outro dado que a gente tem que trabalhar. Ok? Bom, minha gente, aqui eu quero só fazer uma rápida análise aqui desse artigo 3, porque ele tem combinação com o inciso, acho que 7, que a gente falou do artigo, acho que 10, né? Não, do artigo 10,
ou 9, do artigo 7, do inciso 7 do artigo 9º, aliás. Esse artigo 13, olha, o que diz esse artigo? A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. Minha gente, isso é para tudo. É um ministro de Estado, é presidente da República, é um agente de segurança, é um agente administrativo. Quem quer que tome posse no poder público brasileiro tem que prestar essa declaração. Não vale a declaração de imposto de renda para você apresentar pela primeira vez, não. Você tem que fazer uma declaração naquele momento histórico. E olha como o legislador empresta um valor enorme a essa declaração. Primeiro, no parágrafo primeiro, a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, que é para saber. Se for o caso, se você for casado, tiver um companheiro, se o companheiro for rico, tiver patrimônio, principalmente, que é para poder saber se você tem já uma renda familiar alta ou não, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. Só aquilo que é de uso doméstico, o restante tudo será incluído, tá vendo? A declaração de bens será anualmente atualizada e, na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Ela é atualizada, por isso que eu disse, antes de tomar posse, durante o período que você está no exercício da atividade e quando a deixa. Está aqui o parágrafo 2º dizendo. A cabeça do artigo diz o momento inicial. Depois, o parágrafo 2º diz o momento do curso do tempo e o que termina, quando você termina o exercício da atividade. E anualmente ela será atualizada. Apenas essa declaração anual, aí sim, o parágrafo 4º autoriza o declarante, a seu critério, poderá entregar a cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da delegação do imposto de renda. Bom, esse parágrafo 4º está autorizando. Depois você faz a primeira você tem que fazer, na forma que está lá no artigo, na cabeça do artigo 13. Agora, as anuais você pode apresentar em substituição a ter que fazer uma declaração só para esse fim, a declaração que você apresenta à Receita Federal, tá certo? Agora, vem o parágrafo 3º, que, aliás, era para ser o inverso. O parágrafo 4º, olha, o parágrafo 4 era para ser o 3º, na sequência melhor, porque aqui vem a punição por não ter cumprido essas formalidades. Será punido com a pena de demissão. Olha, perda de direito. A bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. O agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Então, olha aí esse parágrafo 3º sendo altamente, vamos dizer, forte no que diz respeito à exigência e os requisitos quanto a essa declaração, minha gente. Esse aqui é um detalhe importante, interessante para se ter em vista, a fim de que não se venha desconhecer os efeitos que isso pode causar. Agora, o que é que eu tinha falado a respeito desse artigo 13? A combinação dele com o inciso 7º do artigo 9º. Né? Essa combinação desse artigo e com inciso. Por quê? Porque essa declaração ela é exigida porque, com esse rigor muito forte que o legislador traz, porque ela é quem vai servir de base primeira para configurar aquela hipótese de enriquecimento ilícito
incompatível com a remuneração que o agente recebe. Ou seja, o elemento objetivo já vai ser extraído dessa declaração. Você chega, apresenta uma declaração que tem um patrimônio de 100 mil reais. Um ano depois você ganhou 100 mil reais. Tem um patrimônio de 1 milhão. Olha, mesmo que você tivesse um salário aí de quase 10 mil reais, você ganhou quanto? Você ganhou 100 mil reais, 120 mil reais. Mas adquiriu um patrimônio já de 1 milhão. Adquiriu e já está alienado, já está quitado. Bom, eu posso ter adquirido no valor de 1 milhão, paguei 50 mil e vou pagar 950 mil daqui a 10 anos de uma forma compatível com o meu rendimento. Aí é uma coisa que você tem que comprovar na situação, mas já dá, olha, um elemento objetivo de dizer, você em um ano adquiriu um patrimônio de 1 milhão, ganhou 100 mil e declarou 100. Não dá para fechar essa conta. Aí isso já leva a uma ideia de que você está, logicamente, praticando algum ato que leva à improbidade. Agora, por isso que tem a questão de mostrar o cônjuge, companheiro, filho, outras pessoas que estão sob a sua dependência, que conviva, como é a sua renda, sua vida, o que você tem. Por isso que a declaração é importante. Não, na declaração tem 100 mil reais, mas eu tinha 50 mil em gado, vendi nesse período de um ano, ganhei aí 500 mil, eu já posso comprar uma coisa de 1 milhão. Agora, nas notícias que saem, no que há de investigação, não sai esses detalhes. Esses detalhes você vai ter que trabalhar e muitas vezes com muita dificuldade para demonstrar no curso do processo. E quando os órgãos de controle, julgadores, etc., têm boa vontade de aceitar sua argumentação, suas razões, suas justificativas, que tem isso. Você às vezes apresenta, mas vem a história da sentença, que eu já falei aqui para vocês, mais de uma oportunidade. Subjetiva, o solipsismo é o que eu quero e não o que está direito. Isso tudo pode acontecer. É por isso que é muito importante esses processos sancionatórios, porque eles não podem ser trabalhados. Essa ação de improbidade ela tem um grande problema, que é a sua natureza no campo dos processos, é civil ou penal. Aí você veja o seguinte, o STJ, há 20 anos atrás, mais ou menos, ou mais, ele definiu a natureza jurídica dessa ação como civil, mas ele na época que a composição do pleno do STJ era de 25 ministros, hoje são de 15. 25 ministros, saiu 12-12, 24. O presidente desempatou em favor da tese civil. Ao desempatar em favor da tese civil, até certo ponto era bom, mas tinha outro aspecto. É que trabalham com essa ação como se fosse uma ação de responsabilidade civil patrimonial de direitos disponíveis, sem maiores análises no campo da análise de um processo sancionatório. Aí isso é um desastre na prática. Há sentenças de reconhecimento jurídico do pedido, a sentença de confissão fica. Todas essas aberrações existem no processo da ação de improbidade. Então, isso é um desconhecimento total e muito desastroso na prática de determinadas coisas, tá bom? Bom, pessoal, aqui nós temos o quê? Agora nós temos, a partir do artigo 14, nós vamos ter aí a questão do processo administrativo e do processo judicial. Temos que trabalhar na próxima aula. Hoje é segunda, né? Então, sexta próxima, aula síncrona de novo, com pouca gente, 32 pessoas só, 30 pessoas aqui. O pessoal
Não está se preocupando aí com falta, não, né? Tudo bem. E na próxima sexta-feira, nós vamos trabalhar exatamente a partir do artigo 14, trabalhando aí já com a questão relativa ao processo administrativo, certo? Que é o processo preparatório, processo investigatório, que vai oportunizar, da mesma forma que o inquérito civil público oportuniza para a ação civil pública, será oportunizado também para a ação de improbidade administrativa. Tá certo? Então, a gente, por hoje, fica por aqui, né, sem esquecer que na próxima sexta-feira, que é a turma da manhã, né, sexta, nós vamos recomeçar o assunto a partir do artigo 14, trabalhando já essa questão muito importante, que é a forma. Olha aí, nós vamos trabalhar a forma. Trabalhamos muito agora o quê? Sujeitos e objetos. Olha, como nós trabalhamos muito, bastante sujeitos e objetos, agora vamos trabalhar a forma, mais a forma. Certo? Então, por hoje, né, estamos já terminados, não temos como continuar. O tempo não dá, não tem porque não dá, né? E para vocês todos, uma boa semana, bom proveito.